Olá, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida nesse dia tão especial que o Senhor nos deu. Eu quero compartilhar mais uma vez da parte do Senhor uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração e se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, em parte daquilo que nós entendemos como o Sermão do Monte e que alguns entendem como sendo o resumo de Jesus a respeito da vida dos seus discípulos, o que deve fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. E o texto nos diz, no capítulo 7, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração através da palavra de Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você a respeito de algumas verdades sobre a oração. Jesus está falando aqui a respeito de oração. E Jesus está orientando, direcionando os seus discípulos a respeito dessa grande verdade que deve fazer parte da vida de um discípulo de Jesus: a oração, a comunhão com Deus. E Jesus vai falar algumas verdades a respeito da oração. E a primeira delas é que a oração é algo legítimo da parte de Deus para mim e para você. É Jesus quem está dizendo: pedi, batei e buscai. Até porque, quando nós oramos, e aqui é claro que a oração não se limita a petições, mas as petições são parte da oração. Afinal de contas, a oração é, acima de tudo, uma predisposição do nosso coração em nos relacionarmos com Deus. Então, quando eu vou a um tempo de oração, quando eu busco a Deus em oração, o que deve me motivar a isso é um desejo no meu coração de ter comunhão com Deus. Mas parte daquilo que se vive no momento da oração são as petições. E Jesus está dizendo que a petição, o pedido, é algo legítimo. Até porque, quando nós pedimos algo a Deus, nós estamos reconhecendo, em primeiro lugar, que temos uma necessidade. E segundo, que nós não somos capazes de, por nós mesmos, suprir as nossas próprias necessidades. Então nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso de que o Senhor supra essa minha necessidade. Eu preciso de uma provisão. Então, queridos, a petição, o pedido a Deus é uma das maiores ferramentas que Deus tem para trabalhar a autossuficiência em nós. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. E é por isso que Jesus está dizendo, através da oração: peça a Deus, peça. Quantas vezes Jesus estava diante de algumas pessoas e ele dizia: o que você quer que eu faça? Ele está dizendo para mim e para você: é necessário pedir, mesmo que ele saiba o que está no nosso coração e qual é a nossa necessidade. A segunda verdade que Jesus fala a respeito da oração é que Deus responde às nossas orações. Isso é uma segurança para nós. Nós não oramos simplesmente para um desencargo de consciência ou para cumprirmos uma obrigação religiosa.
Nós temos a convicção pela fé de que Deus está ouvindo as nossas orações. Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e você vai encontrar. Porque o que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Deus é um Deus que responde orações. Agora preste atenção. Deus não responde a oração no tempo e no modo que nós imaginamos que Ele deva fazer isso. Mas Ele responde a oração. E se Ele responde, nós entendemos que, antes de tudo, Ele está ouvindo as nossas orações. Creia nisso. Quanta coisa você já colocou diante de Deus? Qual é a resposta que você está esperando da parte de Deus? Quantas orações que você já fez por um determinado motivo, por uma determinada necessidade? Se ainda não chegou a resposta de Deus, é porque o tempo talvez não é o tempo determinado por Deus, mas no tempo de Deus todas as coisas acontecem. Uma terceira verdade que Jesus fala a respeito das orações é que a oração diz respeito a uma realidade de paternidade nossa, de Deus para conosco, e consequentemente um relacionamento de filiação de nós para com Deus. Veja a figura que Jesus usa. Ele diz assim: ora, qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Entende? As orações, queridos, elas dizem respeito a uma realidade de família, de paternidade de Deus em relação a nós. E aí a pergunta é: você é filho de Deus? Estou dizendo isso porque existe um chavão muito conhecido e muito usado. E quantas vezes, talvez você já tenha dito isso, ou já ouviu muitas vezes, e que todos são filhos de Deus. Infelizmente, essa não é a realidade que a palavra de Deus nos traz. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que todos somos criaturas. Mas nós nos tornamos filhos a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e entregamos o controle da nossa vida a Ele. Em João capítulo 1, versículo 12 está escrito: todos quantos o receberam, a estes foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E este crer não é simplesmente um acreditar, mas é um compromisso pessoal com a pessoa de Cristo. Quando eu entendo quem Jesus é e a obra que Ele fez ao meu favor, eu então reconheço que Ele tem direito sobre a minha vida. E a partir de então, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, segundo Paulo escreveu aos Gálatas. É uma relação de filiação. E aí Jesus vai dizer: vocês são maus, mas eu sou um bom pai. Essa é uma terceira realidade que Jesus fala a respeito de oração. Você já entregou sua vida a Cristo? Você é filho de Deus? Você tem experimentado dessa comunhão, dessa relação de paternidade de Deus em relação à sua vida? Você se sente como um filho? Você tem Deus como um pai? Preste atenção. Alguém já disse que todas as religiões têm um Deus, mas só Jesus veio nos apresentar o Pai. Uma quarta realidade que Jesus traz a respeito da oração, que esse texto nos apresenta também, é que a resposta de Deus em relação às nossas petições e às nossas orações estão relacionados ao nosso bem. O que eu quero dizer com isso? O texto nos diz, Jesus fala aqui: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará coisas boas. Mas o que é algo bom para nós? Será que nós sabemos o que realmente é bom?
Será que nós, como filhos, temos a maturidade suficiente para saber o que é bom e o que não é para a nossa vida? Porque nem tudo que nós pedimos, imaginando que seja algo bom para nós, de fato é. E muitas coisas que pedimos, Deus não vai nos dar. Por quê? Porque aquilo de fato não seria algo bom para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele diz que nós não sabemos orar como convém. E por isso o Espírito Santo, que habita dentro de todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o texto vai nos dizer no versículo 27 de Romanos 8, que aquele que sonda os corações, ele intercede segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo vai nos mover, ele vai nos conformar à vontade de Deus, para que a nossa oração, sendo segundo a vontade de Deus, ela venha a ser atendida pelo próprio Deus. Então algumas coisas, elas não vão acontecer na nossa vida. Algumas respostas que imaginamos que Deus vai nos dar serão diferentes daquilo que pensamos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele está vendo o nosso bem. E quantos nãos nós precisamos receber da parte de Deus. E a quinta e última verdade que esse texto vai nos trazer está no versículo 12. E aqui é interessante porque dá a entender, a princípio, quando nós olhamos a grosso modo, parece que o versículo 12 não tem nada a ver com os versículos que o precederam. Porque ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que nós recebemos, inclusive, aquilo que pedimos a Deus, mediante o estilo de vida que nós vivemos aqui. Muito daquilo que nós vamos receber da parte de Deus, Ele usará pessoas para nos abençoar. Mas Jesus está dizendo, você tem que se antecipar. Você não deve viver por si mesmo e para si mesmo. Mas se você vive uma vida em função do seu próximo, tudo quanto você quer que os homens vos façam, faça você primeiro a ele. Queridos, quantos de nós, eu estou me lembrando de algo aqui que Deus falou comigo há um tempo atrás, quantos de nós que não recebemos sequer um sorriso de ninguém? E aí pensamos assim, poxa, mas parece que as pessoas estão com uma face tão cerrada, tão fechada, tão carrancuda. Mas a pergunta é, você tem sorrido para as pessoas? Talvez você não receba nenhum bom dia, afinal de contas você também não dá bom dia para ninguém. Você consegue entender isso? O que Jesus está dizendo é o seguinte, existe uma lei de semeadura e colheita. Tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Então, não se trata tão somente de palavras que nós direcionamos a Deus, mas de ações em relação ao nosso próximo, porque muitas das orações que serão respondidas a nós virão como consequência de um estilo de vida de obediência a Deus e de serviço ao nosso próximo. Eu quero orar com você. Senhor, nós te damos graças nesse momento pela tua palavra e nós te bendizemos porque sabemos que o Senhor está aqui. E o Senhor está onde esta mensagem está chegando. Deus, que nós tenhamos consciência de que nós fomos criados para a comunhão com o Senhor. Nós fomos projetados segundo o que está em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, e principalmente quando diz respeito à formação do homem. Ali está o teu coração. Ali está a motivação do teu coração e o propósito para o qual o Senhor nos formou. É para termos comunhão contigo, para nos relacionarmos com o Senhor. Deus, mas nós queremos entender que há propósitos do Senhor na oração. Os pedidos, eles são legítimos. Nós cremos que o Senhor ouve e responde às nossas orações.
nós estamos falando contigo porque temos a convicção da nossa filiação no Senhor. Nós também, Pai, te louvamos e te agradecemos porque sabemos que o que vem da tua parte para nós é o bem. O Senhor quer o nosso bem, e o bem maior que o Senhor tem para nós é formar Jesus Cristo em nós, formar o caráter e a imagem de Cristo em nós. Portanto, nós te agradecemos até por aquilo que o Senhor tem nos privado, alguns desejos do nosso coração que nós não vemos sendo cumpridos, porque nós entendemos que talvez não seja o tempo e talvez nem seja propósito teu, isso não vai se cumprir, mas isso não muda. Pelo contrário, o nosso sentimento em relação ao Senhor é de segurança. É de saber que se aquilo não chegou até as nossas mãos, aquilo não se concretizou na nossa vida, é porque aquilo não traria edificação para nós. Mas Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê não só uma consciência, mas nos motive, nos entusiasme, Senhor, para que nós vivamos em função do nosso próximo, para que vejamos as nossas orações sendo não somente ouvidas, mas respondidas, segundo a tua vontade e segundo o tempo que o Senhor tem. Em nome de Cristo, alcança cada pessoa que está ouvindo esta ministração e que está aguardando em ti, ó Deus, uma resposta. Que a tua boa mão nos conduza a toda a verdade, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. Em Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.